santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga, glória a Deus. É um enorme e grande prazer que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus, neste sábado, dia 6 de setembro de 2025, o primeiro sábado do nono mês do ano 2025, mês de setembro. Prosseguir então assim, meu amigo, minha amiga, com a série de mensagens extensiva que nós estamos sobre os tormentos do inferno. Hoje vamos ver então a 19ª parte da série de mensagens sobre os tormentos do inferno, que seria então o 16º tormento do inferno, depois de 15 precedentes que nós já vimos. O primeiro, a perca de Deus para sempre; o segundo, o destino já foi traçado; o terceiro, a consciência será ativada; o quarto, lugar de densas trevas, escuridão total; o quinto tormento, lugar de sede de beber água, estado de decomposição da alma; o sexto, lugar onde o bicho não morre e a ferida não cicatriza; o sétimo, lugar de dor constante e crônica e ausência total do alívio; o oitavo tormento, não é lugar de comunicação nem de se fazer amizades; o nono tormento, lugar aonde os ímpios serão atormentados junto com os espíritos malignos; o décimo tormento, lugar de choro e ranger de dentes; o 11º tormento, não há porta de saída nem plano de fuga para os ímpios do inferno; o 12º tormento, que é lugar de fumaças venenosas que sobe sobre os ímpios para todos sempre, pelos séculos dos séculos; o 13º tormento, que é lugar que é uma fornalha acesa de fogo, enxofre que não se apaga, em graus insuportáveis, em temperaturas inimagináveis; o 14º tormento, lugar aonde há gafanhotos que têm o poder de atormentar os ímpios como os escorpiões; o 15º, que vimos a semana retrasada, que é a justiça de Deus, ela é manifestada no inferno. E aí vamos ver então assim o 16º tormento, que também tem a ver com um atributo de Deus. Eu vou fazer a oração e em seguida então o Espírito vai ministrar por intermédio de mim e vai nos fazer conhecer esse 16º tormento, como prova que com Deus ninguém brinca, com Deus ninguém zomba. Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, pela tua unção, pela tua graça sobre a minha vida. A tua palavra ela declara dizendo que tem depois, irmãos, intrepidez, ousadia ao entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Daniel ele declara dizendo no seu livro que eu continuei olhando até que foram postos uns tronos. Até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. O seu cabelo era como a pura lã, as suas vestes eram brancas como a neve, o seu trono eram chamas de fogo, as rodas do seu trono eram fogo ardente, diante dele emanava um rio de fogo, milhares e milhares o serviam, miríades e miríades estavam diante deles. Então se foram postos uns tronos, e o tribunal se assentou e livros foram abertos. Eterno Deus, o Senhor é aquele que possui a imortalidade, o que habita na luz inacessível, aonde nenhum homem jamais viu nem capaz de ver. O Senhor mesmo declara na sua palavra dizendo o seguinte aqui: ainda antes que houvesse dia eu era, e não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o Senhor de operar. O Senhor é o Deus que conhece o passado, o presente e o futuro. O Senhor é o Deus que sonda os pensamentos e as intenções dos corações dos filhos dos homens. Toma a direção, Santo Deus, dessa 19ª parte dessa série de mensagens sobre os tormentos do inferno, e desse 16º tormento, que tem a ver também com um dos atributos do Senhor, que a minha matéria humana ela possa ser reduzida a pó, e que o teu Espírito possa ministrar por intermédio de mim. Eu que eu lhe peço e lhe agradeço de coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga como missionário: glória a Deus, amém e graças a Deus. Para essa 19ª parte da série de mensagens que nós estamos sobre os tormentos do inferno, que é o 16º tormento, que tem a ver com um atributo de Deus também,
está em 5 textos do cânon sagrado. O primeiro está no livro poético, livro de Salmos, Salmos capítulo de número 37, versículo de número 10, diz o texto sagrado do salmista: mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio, procurarás o seu lugar e não acharás. O segundo texto está no livro de Jó, Jó capítulo de número 8, versículo de número 9, Jó falando a respeito do ser humano. Porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. O terceiro texto está no mesmo livro de Jó, capítulo de número 14, versículo de número 15. Jó falando: visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites, além dos quais ele não pode ultrapassar. E o penúltimo texto está na Nova Aliança, no Evangelho de Mateus, capítulo número 25, versículo de número 46, Cristo falando a respeito dos ímpios. Irão estes para o castigo eterno. E o quinto e último texto, que é para esse 16º tormento, está no livro da Revelação, Apocalipse, capítulo número 14, versículo de número 11, diz o texto sagrado: a fumaça do seu tormento sobre pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem receber a marca do seu nome. Glória a Deus, e que o Espírito do Senhor Jesus fale por mim. Para essa 19ª parte da série de mensagens que nós estamos sobre os tormentos do inferno, a 19ª parte tem como tema o 16º tormento do inferno, que esse é terrível. É quanto tempo durará o inferno? O que significa a palavra tempo? Eu fui pesquisar. A palavra tempo significa sucessão de dias, meses, anos, horas, minutos e segundos, que traz no homem uma noção de passado, presente e futuro. O que significa a palavra século? Século é período de 100 anos. E o que significa a palavra eterno? A palavra eterno significa algo sem princípio, sem fim, algo que o tempo não pode calcular, um período infinito, que não tem como nós calcular na nossa linguagem humana, traduzir o que é a palavra eternidade, uma vez que o apóstolo Pedro na sua epístola declara, dizendo assim, a respeito de Deus, que para o Senhor um dia é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia. Ou seja, nós não podemos calcular o tempo de Deus na nossa visão, na nossa cronologia humana. No livro de Salmos, capítulo de número 37, versículo número 10, o salmista falando a respeito da duração dos ímpios, ele fala dizendo o seguinte, que mais um pouco de tempo e o ímpio não mais existirá. Olharás para o seu lugar e não mais aparecerá. E no capítulo 14 no capítulo 8 de Jó, versículo de número 9, Jó, a respeito do tempo de vida do ser humano aqui na terra, ele fala dizendo que porque nós somos de ontem, fazendo referência à raça humana, e não soubemos nada. Os nossos dias aqui na terra não passam de uma sombra. E no capítulo 14 de Jó, versículo de número 5, Jó, ele vai falando a respeito do tempo do ser humano aqui na terra. Ele fala aqui a respeito de Deus também, que todos os nossos dias aqui na terra estão contados, falando a respeito de Deus agora, que conheces os seus dias, os seus meses, estabeleceste limite que ele não pode ultrapassar. Você vê que, meu amigo, minha amiga, que falando a respeito da duração do inferno, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo número 25, versículo número 46, Cristo falando a respeito da penalidade dos ímpios, dizendo que irão estes para o castigo eterno.
Você sabe, a eternidade, meu amigo, minha amiga, é um dos atributos de Deus. Porque Deus, os atributos de Deus, os mais conhecidos são a onipresença, aquele que está presente em todo lugar, a onisciência, aquele que conhece todas as coisas, que sabe do passado, do presente e do futuro, que conhece os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas ações, que não precisa de informação, ninguém influencia Deus, ninguém dá opinião para Deus. Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe do passado, do presente, Deus sabe de tudo, inclusive o que está se passando na minha mente, no meu coração. Antes de uma ação se realizar, Deus ele já sabe de tudo. E você vê que, calculando para a punição, que esse é um tormento, os ímpios irão de ser vítimas do inferno, a punição do inferno é eterna. Porque uma vez que o inferno é o lugar da ira de Deus, é o lugar que Deus ele derrama o despejar da sua cólera, da sua ira. Estamos a falar do lugar aonde não há relógio, aonde não há cronômetro, aonde não há dia, não há noite, não há calendário, não há cronológico, não há cronômetro que é para medir o tempo. Estamos a falar do lugar, meu amigo, minha amiga, que não tem como nós calcular, que é infinito. E você imagina isso por quê? Por que o inferno ele é eterno? O inferno é eterno exatamente porque é um pecado contra um Deus eterno. As pessoas aqui nessa vida, meu amigo, minha amiga, elas vivem, principalmente os ímpios, eles estão a viver no solo terrestre, desfrutam das benesses e dos prazeres que essa vida oferece. As pessoas, elas quando estão a praticar iniquidade, quando estão a fazer maldade, elas não sabem que Deus, elas já sabe o que irá de acontecer com elas no futuro. Se elas não se arrependerem, se elas morrerem na condição de pecadores, eles irão para um lugar que eles irão de ser vítimas pelos tormentos do inferno, e num lugar que é eterno, que não tem princípio, não tem meio, não tem fim. Porque eu estou a falar de um lugar, meu amigo, minha amiga, que não adianta nós dimensionar o tempo de Deus com o tempo de homem, porque Deus ele é um ser eterno. Ninguém influencia Deus, ninguém dá opinião para Deus, ninguém precisa dar conselho para Deus. Deus sabe de todas as coisas. Deus ele usa o tempo e ele não precisa do tempo. O escritor na epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículo de número 1, ele fala a respeito como é que Deus ele vê o tempo e como é que Deus ele usa o tempo, e Deus não precisa do tempo. Ele fala de o seguinte, que havendo Deus nos falado nesses últimos dias pelos profetas, havendo Deus nos falado no passado pelos profetas, nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Você vê que 2000 anos atrás, que para Deus ele é considerado os últimos dias. Você vê que a partir do momento que Cristo ele veio aqui na terra e veio cumprir o propósito de Deus de morrer pela humanidade, a fim de salvar o ser humano da punição, do castigo eterno, que para Deus já são últimos dias. Você vê que Deus ele usa o tempo e ele não precisa do tempo. E falando do inferno, Cristo ele falou que os ímpios irão para o castigo eterno. Eles irão para um lugar que não há calendário, que não há relógio, que não há dia, não há noite, não há cronômetro que é para medir o tempo. Por isso você, meu amigo, minha amiga, que é ateu, que é ímpio, que não quer se voltar para Deus, se você morrer na condição de ímpio, você irá para um lugar que é eterno, que você será vítima dos tormentos precedentes que nós vimos a semana retrasada. A tua consciência será ativada e juntamente você terá consciência que você estará no lugar que é eterno, que não você sabe que eu estou a falar de um lugar, meu amigo, minha amiga, onde se localiza, onde estão os ímpios de todos os tempos, de todas as eras, de todas as épocas, que morreram sem Deus, que cometeram crimes, que cometeram maldades, que estão neste lugar, a começar de Caim, que matou seu irmão Abel, até os dias de hoje. Então você vê que, meu amigo, minha amiga, que estamos a falar de um lugar que
Não há cronômetro, não há relógio, não há calendário, não há dia nem noite para se medir. Porque no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo número 11, o apóstolo fala que a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E não tem descanso. Você já imaginaste, meu amigo, minha amiga? Está num lugar que é para todo sempre e que não há descanso e que a punição é severa. Você fala que não há dia, não há noite. O inferno é um lugar terrível. Por isso que você vê que não teve ninguém que pregou tanto sobre o inferno do que Jesus. O inferno, meu amigo, minha amiga, segundo Jesus, é literal. Não é metafórico, é literal, porque essa semana, quando eu estava a preparar essa 19ª parte, ouvi alguns comentários de alguns pastores que a mente deles está cauterizada, está abafada pelo pecado, que estão a falar que o inferno não existe. Olha, meu amigo, minha amiga, tem que ter muita coragem para falar sobre isso. Porque falar que o inferno não existe é negar a existência de Deus. Porque em Colossenses capítulo 1, versículo número 16, fala que a respeito de Deus, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Na Epístola aos Hebreus capítulo 11, versículo número 3, o escritor fala que pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de forma que daquilo que é visível, o mundo material, veio existir daquilo que é invisível. O mundo visível, que é esse que nós estamos, é um retrato do mundo invisível. E tudo que se passa no mundo material, no mundo visível, no mundo humano, no mundo físico, é um retrato do que está a acontecer no mundo dos espíritos. E você vê que Paulo ele vai mais longe, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Então falar que o inferno não existe, falar que Deus não pune ninguém no inferno, isso, meu amigo, minha amiga, é negar a existência de Deus. Mas sabe por que as pessoas falam que o inferno não existe? Porque as pessoas estão com o coração corrompido, as pessoas estão com o coração manipulado pelo pecado e manipulado por Satanás. E você vê que é tão sério a existência do inferno. Você vê que Jó ele fala no seu livro, no capítulo número 8, versículo número 9, falando a respeito do ser humano, da raça humana. Ele fala que nós somos de ontem, nós não sabemos de nada. O ser humano não sabe nada, porque o ser humano é imagem e semelhança de Deus. O ser humano, ele vive do aqui e do agora. O ser humano, ele não conhece como é que as coisas funcionam no mundo dos espíritos. Que é para ele conhecer, ele tem que passar pelo processo da regeneração. E nós somos de ontem, nós não sabemos nada. Nós não sabemos nada, ele vai muito longe, que os nossos dias aqui na terra não passam de uma sombra. Não passam de uma sombra. Por isso que você vê que quando Cristo ele falou que Satanás é o príncipe deste mundo, exatamente porque ele cegou o entendimento dos ímpios, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo Jesus, para que ele não venha enxergar a realidade do inferno, do mundo invisível. E mais do que isso, meu amigo, minha amiga, da eternidade. Olha, sobre a eternidade, vou dar um exemplo do que é a eternidade, que vale a pena compartilhar com vocês. Eu vi um pastor a ilustrar um exemplo do que é uma eternidade. Imagina um beija-flor. Um beija-flor, estou a falar, um pássaro que tem um poder de dar picada sobre um monte, sobre uma montanha. Imagina um beija-flor. Você pega um beija-flor, você coloca uma montanha grande, uma montanha que foram construídas a base de toneladas de materiais que sustentam aquela montanha. E de 1000 a 1000 anos o beija-flor ele vem e ele vai dando uma picada na montanha, vai dando uma picada na montanha, em 1000 a 1000 anos, até que ele consiga derrubar por completo aquela montanha. Você tem aquela montanha que o beija-flor derrubou e você coloca uma outra montanha. Ou seja, isso é exemplo de eternidade, algo que não acaba. Algo que não acaba. Você pode até conseguir terminar, como vimos o exemplo do
beija-flor, coloca outra montanha de novo, até o beija-flor não consegue, mas sabe o que? Isso é eternidade, um lugar sem fim, um lugar sem princípio, sem fim. O inferno é eterno, porque é o pecado contra um Deus eterno. É por isso que Paulo falou que de Deus não se zomba. De Deus não se zomba, devemos considerar a bondade e a severidade de Deus. As pessoas não consideram a severidade por quê? Porque as pessoas têm uma visão equivocada do Criador. E esses pregadores que estão cegos, que a mente deles está cauterizada, que falam que Deus não tem coragem de lançar ninguém no inferno, que negam a existência do inferno, inclusive em muitos lugares, muitas igrejas que não pregam sobre o inferno, o dia que eles morrerem e aparecerem, Jesus vai falar: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas Senhor, eu expulsei demônio, eu preguei em teu nome, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Não teve ninguém que falou tanto do inferno do que Jesus. Porque o inferno ele é mencionado na Antiga Aliança, em alguns textos da Bíblia Sagrada. Na Antiga Aliança é chamada de Sheol, mundo dos mortos. Mas Jesus no Novo Testamento, ele desnudou o inferno. O inferno é eterno porque é um pecado contra um Deus eterno. E se você continuar, meu amigo, minha amiga, com teu coração endurecido, se você continuar a viver na fornicação, se você continuar a viver na fofoca, se você continuar a viver no roubo, na mentira, na bandidagem, no adultério, se você continuar a viver uma vida de pecado, o dia que você morrer, você irá de ir num lugar que o tempo não conta, um lugar que é eterno, um lugar que não tem princípio, não tem fim, um lugar onde não há relógio, não há relógio, não há calendário de tempo que é para se medir. É o inferno. É o inferno. Por isso que Jesus ele falou que nós não devemos temer aqueles que matam o corpo, mas sim aquele que tem o poder de lançar o corpo como a alma do ser humano no inferno. Eu falei que o inferno é o despejar da ira de Deus contra Satanás, contra os anjos caídos e contra os ímpios. Porque no livro de Salmos, capítulo 9, versículo 17, o salmista ele fala que os ímpios serão lançados no inferno. E todas as gerações que se esquecem de Deus, todas as gentes de todos os tempos, de todas as épocas, de todas as eras que morreram sem Deus, serão lançados no inferno. Toda aquela pessoa que nega a existência de Deus, toda aquela pessoa que debocha de Deus, toda aquela pessoa que vive nesse solo terrestre, sem reconhecer a Deus como Criador, sem entregar a vida para Cristo Jesus, sem viver uma vida devocional para Deus, sem viver uma vida de pureza, de santidade, sem viver uma vida em obediência a Deus, de prestar culto a Deus, serão lançados no inferno. No inferno. No inferno, meu amigo, minha amiga, você irá para um lugar que é eterno e de castigo eterno, de punição eterna. Um lugar, meu amigo, minha amiga, que não há relógio, não há calendário de tempo que é para se medir, é o inferno. Por isso que Cristo ele falou que irão estes para o castigo eterno. O castigo eterno, você vê que é eterno porque é pecado, é um lugar eterno porque é um pecado contra um Deus que é eterno. Um Deus, meu amigo, minha amiga, que ninguém brinca, que ninguém zomba. Deus ele é eterno. Vou dar um exemplo da eternidade. No livro de Isaías, Deus fala, diz o seguinte, que ainda antes que houvesse dia eu era. Deus ele é eterno. Deus ele é eterno. Deus ele existe. Sempre existiu antes do dia, antes das estações, antes de tudo. Deus ele é eterno, sempre existiu. Ninguém criou a Deus, Deus sempre existiu. E a prova da existência de Deus é o ser humano, porque Deus ele falou com a Trindade, Filho, Espírito Santo e os anjos, a elite celestial: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Sabe o que é ser imagem? É ser desenho, é ser cópia de algo que é original, de algo que sempre existiu. Você e eu, nós somos cópia, nós somos desenho de um Deus que é vivo, de um Deus que é visível. Se você quer ver a existência de Deus, olhe para você. Você é imagem e semelhança de Deus, porque nós somos seres espirituais que vivemos, que habitamos em um corpo de carne. Por isso que Deus ele falou dizendo o seguinte, que façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. E se você permanecer
na posição de ímpio, na posição de ateu, na posição de incrédulo, na posição de cego espiritual, você irá de ir para o castigo eterno, você irá de ir para um lugar que é eterno, para um lugar que não há calendário, não há relógio, não há cronômetro, não há nada que é para cima, um lugar que não há, que você não tem dia nem noite. É sofrimento eterno, sofrimento em sã consciência e todos os tormentos precedentes que nós vimos há várias semanas retrasadas. De Deus ninguém brinca, meu amigo, minha amiga. De Deus ninguém brinca. As pessoas delas preferem negligenciar, porque é isso que Satanás ele quer. Ele quer que o ser humano viva negligenciando a existência do inferno, negligenciando a existência de Deus. Ele até quer, e ele tem conseguido, manipular a mente de muitos pregadores, de muitos homens que pregam em igrejas, que é para não pregarem sobre o inferno, que é para negligenciar a existência do inferno, que é para quando eles morrerem, seja esse pregador, assim como o povo, irem todos para o inferno. Porque Satanás, se você não sabe, meu amigo, minha amiga, ele não é amigo de ninguém. Ele é quem manipula a mente e o coração dos homens, que é para fazer maldade. Ele é quem manipula a tua mente e o teu coração, rapariga, que é para você não vir para o evangelho, que é para você ser ímpia, que é para você viver a tua vida em função dos teus interesses, dos teus prazeres, e vice-versa para homem também, que é para quando você morrer, você ir para o castigo eterno. Todas aquelas pessoas que morreram sem entregar a vida a Cristo, todas aquelas pessoas que viveram nesse solo terrestre, sem viver para Deus, eles foram para o castigo eterno, eles foram para a eternidade sem Deus, que é o inferno. Um lugar que não tem princípio, não tem fim. Um lugar que o tempo para. Um lugar que, olha, o tempo, eu fui pesquisar a respeito do tempo, sobre a contagem do tempo. Isso é no solo terrestre, porque o século ele começou depois da era cristã, começa o primeiro século, mas começa a contagem dos séculos, mas eternidade é algo que está acima, que nós não podemos calcular, que não tem princípio, que é algo que é infinito. É a eternidade. Isso tem a ver com o atributo de Deus. Por quê? Porque Deus ele é eterno. Deus ele é eterno. Por isso que Cristo, no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, quando ele morreu, ressuscitou, ele falou dizendo o seguinte, que eu que vive, estive morto, hoje estou vivo pelos séculos dos séculos. Então a chave da morte diz, você vê que Cristo ele é eterno, porque ele tem esse atributo do Pai. A eternidade sempre existiu. Ele é o verbo de Deus. Ele estava presente no princípio com Deus. Quando Deus estava criando, ele já existia. Por isso, meu amigo, minha amiga, o inferno ele é eterno, porque é um pecado contra um Deus que é eterno. Você que não quer se converter, a mensagem que o Espírito tem para você é essa. Se você permanecer na condição de ímpio, se você viver nesse solo terrestre, sem se converter, sem entregar a sua vida para Deus, você irá ir para um lugar que é infinito, que é eterno. Você será vítima desse tormento, de estar num lugar sem fim. Espero que essa 19ª parte nos ajude a refletir sobre essa série de mensagens extensivas sobre os tormentos do inferno. Desejo estar com vocês na última parte dessa série de mensagens, que iremos ver a última parte. Desejo a todos vocês um bom final de semana. Vou fazer uma oração antes de terminar. Obrigado, Santo Deus, pela tua palavra, que é mais doce pelo meu, que pelo Senhor me usares, que o teu Espírito Santo, Deus, ele possa iluminar essa pessoa e convencê-la do pecado, do juízo e da justiça, e entender que o Senhor ama ela, que o Senhor não quer que ela seja vítima desse tormento, de ir para um lugar que é um castigo eterno. Mas a punição do inferno o Senhor reservou para todos aqueles que não querem a Cristo. Mas se hoje ela ouvir a tua voz, ela se arrepender, que ela possa entregar a sua vida para Cristo. Eu tenho que louvar e agradecer do coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu amigo, minha amiga, hoje vimos o 16º e último tormento dessa série de mensagens sobre os tormentos do inferno. Desejo estar com você na 20ª parte dessa última série extensiva sobre os tormentos do inferno.
Desejo a todos vocês um bom final de semana, um forte abraço. Arranque tudo quanto é entendimento você se arrancar. Reflita nessas verdades, reflita no amor de Deus, que Deus está te dando graça de você ouvir. Pior aqueles que morreram sem entregar a vida para Deus. Um forte abraço, desejo estar com vocês na última parte. Um forte abraço, até a próxima, tchau.